Boa tarde, pessoal. Não sei se já tem alguém aí. Se puderem me dar um alô para ver se vocês estão me vendo e me ouvindo. Boa tarde, Elisete, Anderson, obrigada por responderem. Eliana. Gente, isso é bacana demais. Faltando 1 minuto para a gente começar. Espero que todos estejam bem acolhidos nesse dia chuvoso, de frio. Obrigada pelas palavras de estímulo. Agora são 5h15. Vamos então dar início à nossa pré-leção de hoje. Meu nome é Cristiane, para quem não me conhece, eu sou uma das voluntárias da Casa Espírita Pauline Stephen. Para quem já foi lá pessoalmente já me viu, eu imagino. Hoje é minha primeira live, me perdoem se eu fizer alguma coisa errada. Então eu convido a todos vocês a respirarem fundo comigo. E de olhos fechados, visualizemos uma praia no amanhecer frio, cujo sol que vem nascendo nos acolhe e nos aquece, como um abraço materno. As ondas cristalinas do mar batem com violência nas pedras, nos fazendo sentir a energia ali descarregada. As gaivotas sobrevoando as rochas complementam o cenário belíssimo da natureza. E neste momento, sentados na areia, não somos mais observadores. Nós também fazemos parte do cenário, porque notamos que estamos vivos, possuímos um corpo. Somos como a natureza, lindos, puros, perfumados e cheios de energia. Assim como a energia gerada pelas águas rompendo nas rochas, energia que anima o nosso corpo, emprestado por Deus, para vivermos nossa experiência aqui na Terra. E com o coração cheio de gratidão, nos certificamos de sua bondade infinita. Que assim seja. Dá um pause na musiquinha. Olá. Então, o tema de hoje é a verdadeira riqueza terrena. Esse tema será discutido seguindo os itens 14 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, e as questões de 814 a 816 do Livro dos Espíritos.
Capítulo 16 tem como título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro. Ela representa a ganância, a avareza. E em muitas definições se falava também se tratar do Deus da riqueza. A frase não se pode servir a Deus e a Mamon significa que não se pode servir a vida material e a vida espiritual ao mesmo tempo. Na questão 814 do Livro dos Espíritos tem a pergunta: por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? E a resposta é para experimentá-los de modos diferentes. A gente sabe que essa é a proposta da encarnação. A gente encarna num determinado cenário. E daquele cenário, a gente aprende lições. E uma vez as lições aprendidas, a gente dá um tick naquele box do checklist da perfeição e segue para um outro cenário. E assim a gente vai cobrindo cenários distintos, com experiências distintas, nos aperfeiçoando. Então, existem encarnações onde a gente vai nascer rico e a gente vai nascer pobre. Onde a gente vai nascer no corpo masculino, no corpo feminino, no corpo com defeitos, no corpo perfeito. No Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, na África. Todas essas experiências vão nos favorecer ao nosso crescimento. Então ele responde: para experimentá-los de modos diferentes. E a questão 815 pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A desgraça ou a riqueza? Dando só um tempinho para ver o que vocês respondem aí. Ele diz as duas, tanto uma quanto a outra. A miséria provoca queixas contra a providência e a riqueza estimula excessos. Nenhuma das duas é fácil. No item 14, o título é Desprendimento dos Bens Materiais. E Lacordaire, em 1863, nos passa uma instrução. Essa instrução é um puxão de orelha, para falar a verdade. Ele lembra que, como espírito, ele acredita de que ele pode nos auxiliar. E imagino que essa instrução venha justamente com essa intenção de nos auxiliar. Então, ele tenta abrir a nossa cabeça com relação à necessidade do desapego à matéria. Ele afirma que o nosso apego aos bens materiais é um dos maiores obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. E aí a gente para fazer um paralelo, uma comparação. Quais são os itens que os encarnados valorizam comparados aos itens de um desencarnado, de um espírito? Bom, a gente sabe que aqui no planeta Terra, a gente valoriza o corpo. Uma coisa que hoje em dia está muito forte. A gente valoriza o físico, a aparência. Hoje a gente consegue ver pessoas com vícios indo para a academia 3 vezes ao dia, ou doentes com anorexia, bulimia, depressão, porque a gente se compara, a gente quer ter aquilo e a gente entra numa condição de que só será feliz se tiver. E nessa a gente se apega a um corpo que obviamente temos que cuidar, porque esse é o nosso burrinho, é o nosso instrumento
para a nossa jornada aqui nessa encarnação. Mas não é para ser assim. Não é para virar doença, não é para virar vício. É para ser um instrumento, um templo de bens materiais que a gente deseja, um carro novinho, cheirando a novo, quem não gosta? Um apartamento confortável, com um quintalzinho com piscina, um cachorro para brincar, até um galinheirinho para quem gosta de comer ovo fresco. Tá na minha lista de desejos. A piscina não. Roupas acumuladas no guarda-roupa, aumentando o lixo que a gente joga na natureza, porque na sociedade atual não se pode repetir mais roupas. Os adolescentes hoje vivem o conflito de comprar pela internet, vestir uma vez e não poder vestir mais, e é compra diária, um consumo constante. Sem falar da coleção de sapatos, que muita gente tem. Tudo isso é matéria. Tudo isso é viver uma vida que não tem muito valor. E o poder? Aqueles que têm a riqueza, a fortuna, que Lacordaire estimula a gente dar a utilidade correta, e vocês vão ver isso daqui para frente. Quem tem essa fortuna acredita que também tem poder. Quem é rico se acha no direito de dominar, de determinar, de estipular, de podar a liberdade de uns e de outros. É muito perigoso, e é isso que o homem encarnado, em geral, se estamos todos no planeta Terra, nós temos isso sim, de algum determinado nível, diferentes níveis, mas a gente tem, comparado a um valor do espírito. O espírito, para o espírito, é o amor quem governa. Simplesmente o amor. E o desejo de possuir mais e mais do encarnado destrói esse sentimento de amor. Porque quem é apegado à matéria não é caridoso normalmente. Aquele que é apegado à matéria não manifesta amor. Ele não, a caridade é a manifestação do amor, e ele não, por ele ser muito apegado, ele não está aberto a fazer doações. Na verdade, quando ele doa, muitas vezes, ele doa por orgulho, para se destacar na sociedade, que também é materialista, é onde nós vivemos. É como uma troca. Ele doa para obter prestígio e admiração daqueles que, obviamente, compartilham dos mesmos valores morais. Enquanto Jesus orienta, não diga à sua mão direita o que a esquerda fez, porque a caridade não precisa de espectador. Ela é simplesmente manifestação de amor. Outras vezes, quando o materialista doa e não tem plateia para aplaudir ou para dizer amém, ele doa com desdém. E ao fazer isso, ele humilha. Eu tenho uma frase aqui que está entre aspas porque não é minha, não me lembro de onde eu tirei. A caridade ensina um rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Essas são as lições que a gente tem que aprender. Essa é a lição, é o desafio do rico, a dar sem ostentação. E essa é a dificuldade e o desafio do pobre. Ele é humilhado, ele sofre na condição de miserável. Na questão 816, Kardec comenta, após a resposta que é dada, a riqueza e o poder
fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Confirmando o que Lacordaire falou, quando ele diz que é um dos maiores obstáculos que nós enfrentamos a nossa evolução. Então, a gente tem que lembrar que tudo que vem de Deus retorna a Deus. Se eu nasci numa família que tem fortuna, que é rica, é porque Deus permitiu. Se eu gerei fortuna na minha jornada, foi porque Deus permitiu. E nós não temos o direito de simplesmente desperdiçar essa oportunidade. Porque, como Lacordaire fala, nós somos administradores e não proprietários dessa fortuna. Deus vos empresta com a condição de que ao menos o supérfluo seja revertido àqueles que não têm o necessário. Então, pela fala dele, parece ser tão fácil. Basta a gente oferecer o supérfluo a quem necessita, que a gente está cumprindo com o nosso comprometimento. Ele diz, nada levaremos após o nosso desencarne, a gente sabe disso. Deus nos empresta fortuna para cumprirmos a nossa jornada e a recebermos o compromisso de utilizá-la em favor dos necessitados. Então, Deus nos confiou, e eu adorei esse termo, como ministros da caridade, para que distribuíssemos ao pobre, nos permitindo também usufruir dessa riqueza. Então, passa por nossa cabeça. E os que nada possuíam e conquistou fortuna com trabalho honesto, podem usufruí-la livremente, sem esse compromisso determinado, enrijecido de que se eu tenho que dar? A resposta é de que ele pode sim usufruir desse recurso. Se eu trabalho, eu tenho sim o direito de ter meu apartamento confortável, de ter um carro no qual eu sou feliz, que me dá segurança, e de ter a minha roupa confortável, que eu gosto de me vestir, de me produzir. Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas aonde está o catch? É esperado que não sejamos egoístas, que não sejamos orgulhosos, insaciáveis, apegados. Porque esses sentimentos, eles paralisam os impulsos do nosso coração. Ele congela a nossa capacidade de amar. Ele até faz uma observação no texto de Jó, um patriarca judeu, está no Velho Testamento. Tem um livro de Jó. E ele perdeu toda a sua fortuna. E quando isso acontece, ele fala, Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que seja feita a sua vontade. Então, a gente precisa entender e aceitar que essa fortuna e essa riqueza que nos é dada, ela é dada para que nós, como ministros da caridade, podemos não apenas usufruir para seguir a nossa vida com conforto, claro, mas também distribuir aos pobres, porque com certeza é suficiente para que as duas coisas sejam alcançadas. Então, nós temos uma reflexão. Como classificar a minha condição financeira? Pensem aí. Será que aos olhos de Deus eu sou rico?
Como saber se eu sou ou não um ministro da caridade? Vamos pensar. Bom, eu, na minha opinião, acredito que se com o meu trabalho eu consigo pagar as minhas contas, eu consigo comprar um supérfluo, eu consigo sair para jantar, eu consigo, por algum momento, vamos dizer, que eu engravide, já passei da idade, isso não acontece mais, mas enfim, vamos dizer que eu engravide. Isso não vai me deixar mais, isso não vai me levar à condição de necessitada. Eu vou ajustar as minhas despesas, eu vou ajustar o meu estilo de vida e eu vou amar, educar e prover para mais uma criança em minha vida. Então, a gente sempre fala, porque eu não posso, agora eu não posso. Mas e se uma situação dessa acontecer em nossas vidas, a gente não dá um jeito de ajustar para poder continuar naquele balanço que é agradável ainda? Será que não, se a gente fizer uma listinha, não tem ali uma gordurinha que a gente possa queimar? Um supérfluozinho que a gente pode, ao invés de usufruir, doar? Lembrando que quando a gente doa, a gente também está usufruindo, porque a satisfação é muito grande, é um retorno fantástico. Então, a forma como eu vejo é de que sim, não temos fortuna, não temos riquezas de milionários, porém, o miserável que olha para mim me acha milionária. Acredita que eu sou, porque eu tenho tudo. E ele muitas vezes não tem nada. Então, nós somos sim ministros da caridade no nosso próprio meio. Eu acredito também que o homem que trabalhou muito para se estabilizar financeiramente e que conheceu as dificuldades, trabalhou e suou bastante, conheceu a dificuldade de chegar lá, que não é orgulhoso, que reconhece que a sua riqueza conquistada tem o aval de Deus, tem a ajuda, na verdade, o consentimento para que isso aconteça, essa pessoa jamais passará por dificuldade. E se acontecer, não tenho dúvida, a ajuda está ali só esperando dar o primeiro passo. No entanto, se esse mesmo homem que conseguiu, pelo trabalho, pelo suor, chegar num patamar de riqueza, ele é orgulhoso, ele acha que conquistou tudo sozinho, ele não auxilia o próximo. Se acontecer de Deus não concordar e ele perder tudo a qualquer momento, eu não sei se a ajuda será tão fácil de ser alcançada. Mas isso é uma mentalidade minha. De repente, a gente deve refletir sobre isso e chegar à própria conclusão. Porque a gente sabe que a lei da ação e reação é a lei que domina. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo. É a oração de São Francisco de Assis. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é nascendo, morrendo que nascemos para a vida eterna. Tudo depende da vontade de Deus. E aí vem um outro pensamento para reflexão. E se eu sou um milionário e decidir abrir mão da minha riqueza? Simplesmente eu dou numa instituição, me retiro da sociedade e me junto aos mendigos. Isso é uma demonstração de desapego
A questão aqui não é ser desapegado nesse nível. A questão aqui é o seu compromisso com aquilo que Deus lhe permitiu ter. Então, não. Você não está sendo desapegado. Você está apenas deixando de ter a capacidade de administrar uma caridade que foi uma responsabilidade escolhida antes da sua encarnação. Você concordou com este plano de vir rico e atuar como ministro da caridade e passa a ser, deixa esse cargo e passa a ser um peso para a sociedade. Quer dizer, você lavou suas mãos com relação a essa responsabilidade e virou um problema, uma vez que você não se sustenta. Se a gente pensar, isso não pode ser um desapego, isso pode ser uma fuga, um medo. E é por isso que na questão do Evangelho ele fala que muitos sucumbem. Na questão 814 ele responde, eu não li a resposta toda, mas ele fala que muitos ricos sucumbem ao seu compromisso. São Luís, no item 115, ou desculpe, no item 15, em 1860, ele fala: uma vez o homem, que é administrador da fortuna de Deus, entendamos que ele cumpre o dever dele, ele pode passar adiante como herança os bens que usufruiu na vida? Sim, foi a resposta, ele pode. Mas se não for da vontade de Deus, a fortuna se acaba. E a gente já ouviu falar, sim, de muitas riquezas que depois que o patriarca faleceu, a fortuna se acabou. Não é história de lenda, não. A gente já ouviu falar muito disso, sim. E aí, voltando ao item 14, a instrução de Lacordaire, no último capítulo, ele resume mais ou menos como que a gente deve direcionar o nosso compromisso e a nossa vida. E é um puxão de orelha, se a gente for ler com muito cuidado. Aprendei a vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejei os ricos, pois a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que esses bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de tutela. Não sejais administradores infiéis, servindo-vos da riqueza para a satisfação de vosso orgulho e de vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não o recebestes como doação, mas como empréstimo apenas. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres quita a dívida contraída com Deus. É fácil. Vamos fazer. Mas como? Como que a gente pode empregar a fortuna que nos foi confiada em favor dos que necessitam? Aqui é o cenário do milionário. Podemos construir lugar seguro para moradia, podemos gerar empregos, podemos dar acesso a escolas às crianças, podemos capacitar os adultos para que eles comecem a trabalhar, podemos estabelecer uma instituição social. Capacitar os adultos e gerar emprego são as duas formas mais importantes de auxiliar a uma pessoa que passa necessidade.
Por quê? Porque dar o dinheiro apenas não traz nenhuma lição para o miserável. Ele encarnou como miserável, não só para aceitar a condição de miserável e não se revoltar contra a providência, mas também para se desenvolver. E como que o rico providencia isso? Permite que isso aconteça, capacitando a pessoa, dando à pessoa a oportunidade do trabalho. Ali ele aprende a parte intelectual para executar o serviço. E num ambiente de trabalho, ele convive com outros. E aí entramos nós convivemos com todos os nossos colegas de trabalho e aprendemos com eles diariamente. O bacana que te dá o exemplo e você pensa, quero fazer igual, um dia eu vou fazer igual, vou começar a trabalhar agora para fazer igual. E o chato que perturba a gente fala, não, isso eu não posso fazer. Será que eu faço isso também? Não. Me recuso, a partir de hoje, se eu faço, deixarei de fazer. Então, as experiências de vida trazem os valores morais e intelectuais para serem desenvolvidos naquele que hoje está à margem da sociedade e não tem acesso a isso. A distribuição de renda, da riqueza, não é simplesmente pegar o dinheiro e sair distribuindo assim. Ele é providenciar meios para a gente retirar aquele cidadão, aquela cidadã da situação de miserável. E se a gente não tiver recurso financeiro? Bom, o assunto aqui é de recurso financeiro, mas eu não posso deixar de lado a oportunidade de dizer como que a gente pode usar quando a gente não tem essa fortuna. Podemos nos voluntariar, podemos fazer campanhas. Tem campanha do agasalho, campanha do café da manhã, tem gente se juntando para poder distribuir sopa. Aliás, campanha do agasalho e café da manhã, eu ouvi falar, acho que o Centro Espírita Paulo Estevam está fazendo. Quem quiser ajudar, ou até se voluntariar, o primeiro item que eu falei, auxiliando nas entregas. Possibilitando o cuidado do corpo. Você pega uma pessoa dessa, você dá uma roupa limpa, a oportunidade de um banho, fazer a barba, dá uma leveza na alma da pessoa, dá um boost, né, no ânimo, que ajuda maravilhosa. E se você tem um amigo que é médico ou psicólogo e sabe de uma pessoa que precisa bater um papo nesse nível mais profissional, por que não organizar isso? Quando você mesmo também pode sentar e bater um papo e auxiliar, aliviar a dor daquele momento, ou também ajudar a encontrar um trabalho na empresa do seu amigo rico, uma vez que você não é. Formas de ajudar tem bastante, não é? Então, qual é de fato a verdadeira riqueza que a vivência na Terra nos oferece? O que colhemos das nossas experiências? O despertar dos bons sentimentos em nós, o desenvolvimento das virtudes, caridade, o amor, o respeito, a resignação, a humildade, o nosso desenvolvimento intelectual, a capacidade de utilização de recursos materiais e financeiros em favor da transformação do próximo e de nós mesmos. Porque transforma a gente também quando a gente faz. A compreensão e a aceitação da nossa condição. Estamos passando por uma dificuldade, uma atrás da outra, sem parada para se oxigenar. E daí o que a gente faz? Se revolta contra Deus. A gente precisa trazer a nossa consciência, compreender e aceitar. E mais ainda, ser grato pela oportunidade de desenvolvimento através desta condição. Não é fácil.
nem um pouco. No entanto, essas qualidades, essa riqueza, a gente leva para o outro lado, na nossa malinha, quando a gente desencarna. Interessante que hoje, entre um ensaio e o horário de começar, por acaso eu entrei no LinkedIn, não sei porquê, e me deparei com uma história que eu achei que encaixou perfeitamente com o tema de hoje. Eu vou ler para vocês. Eu acho que eu até já passei do horário. Vocês devem estar sabendo porque parece que é recente. Não sei pronunciar o nome da pessoa, eu traduzi aqui porque estava em inglês. Sadio Mane, a estrela de Liverpool, do Senegal, que ganha aproximadamente 10,2 milhões de dólares ao ano, deu uma lição de modéstia ao mundo quando um fã o registrou carregando um iPhone com a tela quebrada. A resposta dele: por que eu ia querer 10 Ferraris, 20 relógios de diamantes e 2 aviões? Como isto poderia ajudar o mundo? Eu passei fome, trabalhei nos campos, joguei descalço e não fui para a escola. Agora eu posso ajudar as pessoas. Eu prefiro construir escolas e dar aos pobres comida e roupa. Eu construí escolas em um estádio. Nós fornecemos roupas, sapatos e comida às pessoas que vivem em pobreza extrema. Além disso, eu dou 7 euros por mês a todas as pessoas de uma região muito pobre do Senegal para contribuir à economia das famílias. Eu não preciso exibir carros luxuosos, casas luxuosas, viagens e aviões. Eu prefiro que o meu povo receba um pouco do que a vida me deu. Esta, sim, é a verdadeira riqueza terrena. Que lição maravilhosa que ele aprendeu e está nos ensinando com seu exemplo. E assim eu encerro a preleção de hoje. Vamos então nos concentrar para a prece final. E também, por oportunidade, eu escolhi uma prece do Evangelho, que muitas vezes, apesar de saber que tem capítulo de preces aqui, eu nunca me lembro de acessar. Dessa vez eu decidi, eu não sei por que me deu a ideia de escolher uma, então eu escolhi a prece, item 7, reuniões espíritas. Então eu peço a vocês que junto comigo vamos agradecendo aos bons espíritos que vieram conosco comunicar-se. Pedimos para nos ajudar a colocar em prática as instruções que eles nos deram. E façam que, saindo daqui, cada um de nós esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Tenham uma semana maravilhosa de reflexão. Amém.